Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Pessoal, serei o professor de vocês de legislação da Polícia Militar de Alagoas. Apesar do nome ser chamado de legislação da Polícia Militar de Alagoas, esse estatuto também rege o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Eu sou o terceiro sargento Valnei, faço parte da corporação do Corpo de Bombeiros. Já estou na corporação há quase 19 anos. Eu já trabalho na parte operacional, atualmente eu estou na parte administrativa. Vejam, eu vou trazer alguns exemplos, principalmente relacionados a quem está na caserna. Então, quando a gente estiver fazendo aqui a leitura do nosso estatuto, eu vou sempre trazer exemplos da caserna. Mas entenda, a banca, quando for cobrar o estatuto, ela vai cobrar exatamente aquilo que está na letra da lei. E é por isso, meu caro aluno, que você vai ter que ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque se você chegar na internet e digitar lá no Google, Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, certamente você vai pegar um estatuto que está desatualizado. E você tem que ter muito cuidado com isso, porque houve várias alterações legislativas que não foram incluídas no estatuto. Então, sempre quando tiver algo diferente nas nossas aulas, eu vou sempre fazer essa remissão. Dizer, ó, no estatuto tá assim, no estatuto que você encontra na internet, mas é agora dessa forma. Mas não se preocupe, que no material de apoio eu vou enviar para vocês tudo atualizado. E se tiver alguma diferença, eu faço uma observação para vocês. Não se preocupe que nossa aula vai ser capaz de fazer com que você gabarite essa disciplina tão importante e principalmente tão importante para a prova, como também importante para a sua vida como militar. A sua vida como militar, você tem que entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as suas prerrogativas, entendeu? Então é exatamente isso que a gente vai trabalhar nos nossos encontros. Tranquilo? Então, pau na máquina e vamos começar. Olha só, eu tenho aí o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, que é a Lei 5346 de 92, certo? Vejam, outra coisa interessante que ele dispõe sobre o estatuto dos policiais militares, mas também você inclui aqui dos bombeiros. Bombeiros militares. Você tem que incluir aqui os bombeiros. Quem quiser me seguir nas redes sociais é @professor prof. Jean Valnei, ou se você estiver assistindo essa aula pelo computador, basta apontar a câmera do celular para esse QR Code e vai diretamente para o meu Instagram. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é exatamente a hierarquia na PMAL e a hierarquia no CBMAL. Veja, aqui eu tenho a hierarquia dentro da Polícia Militar. Então eu tenho aqui, ó, praças, praças especiais e oficiais. Vejam, no estatuto, o aluno, quando você agora passar no concurso, brevemente vocês serão concursados, farão parte da Polícia Militar de Alagoas e do Corpo Militar, Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, vocês ingressarão como soldado aluno. Apesar do estatuto, ele se referir a exatamente soldado de terceira classe. Mas agora é soldado aluno. Perceba que a cor da divisa é azul, diferente já do soldado combatente. Aí aqui eu tenho o cabo, tenho o terceiro sargento, perceba que aqui eu tenho 3 divisas, sacou? Então, terceiro sargento, segundo sargento eu já tenho 4 divisas, tá vendo? Aí, primeiro sargento já vou ter 5, certo? E assim vai. Aí, primeiro sargento, você vai ser promovido a subtenente, de subtenente você vai fazer o curso de habilitação de oficiais, que é o SHOA, né? De adaptação de oficiais. Aí subindo aqui, eu tenho as praças especiais, que é o cadete, caso você estiver estudando para o CFO, que é o cadete de primeiro ano, ó. Você identifica ele porque só tem uma barra. Cadete de segundo ano, 2 barras, e cadete de terceiro ano, 3 barras. Terminou a escola de oficiais, você vai ser nomeado aspirante, que é só uma estrelinha sem nada dentro. Perceba que é diferente a estrela do aspirante é diferente da estrela do segundo tenente. Tem uma gemadazinha aqui dentro. Aí, primeiro tenente são 2 estrelas, capitão 3 estrelas, major, veja que eu tenho uma gemada, tenho uma estrela amarela e 2 brancas, então já tenho aqui o major. Aí aqui eu tenho o tenente coronel e por último eu tenho o coronel, que dentro da caserna a gente chama de coronel fechado, certo? Aí vejam,
No bombeiro muda basicamente as cores, né? Muda basicamente as cores. Veja, eu tenho aqui o soldado, né? Eu tenho aqui o soldado, mesma divisão, né? Praça, praça especial, oficial, eu tenho o soldado. Perceba que a divisa, ela é para cima. Aqui no Corpo de Bombeiros de Alagoas, a divisa é para cima, diferente da divisa da PM, que é para baixo, tá vendo aqui? Na polícia, no Corpo de Bombeiros é para cima, ó. Bem legal isso. Entenda que aqui esse símbolo aqui significa arma. Como assim a arma? É qual é a função que aquele militar exerce dentro da corporação. Aqui, quando tem assim duas machadinhas e a tocha, aqui a gente tem o quê? O soldado, o militar combatente. Quando eu tenho aqui essa rodinha aqui, na realidade, é para os condutores, né? Os motoristas. Aqui eu tenho uma harpa, que são dos músicos, e tem aqui do quadro de saúde, e aqui novamente eu tenho combatente. Então eu tenho cabo, duas lagartixas, né? Duas divisas, terceiro sargento. Ó, a minha é o seguinte, eu tenho aqui essas três divisas, mas a minha arma é essa daqui. Eu sou combatente, eu sou terceiro sargento combatente. Perfeito? Aí vem segundo, primeiro, aí vem o subtenente, o aluno do CHO, aí vem o cadete. Perceba que aqui a arma, ó, do cadete, ó, é a tocha e as duas machadinhas cruzadas. E assim segue de acordo com a Polícia Militar. Segue no mesmo padrão da Polícia Militar, que aqui eu tenho, ó, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, capitão, e assim vai. Ó. Tem uma gemada aqui, duas gemadas, tenente-coronel, e as três gemadas, o coronel fechado. Vamos lá. A Polícia Militar de Alagoas, ela tem uma finalidade específica, né? Veja, aqui eu tenho o estatuto que ele traz uma finalidade específica, né? Então, o estatuto, ele tem por fim regular o quê? A situação, 2, os deveres, 3, as prerrogativas e 4, né, os direitos. Olha só, eu esquematizei aqui para vocês. Situação. Qual é a finalidade do EPMAL? Quando eu me referi no EPMAL, é Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Qual é a situação? Veja, a situação vai mostrar se o militar ele está na ativa ou na inatividade. Quais são os deveres? Ou seja, quais são as obrigações? O Estatuto ele traz as obrigações dos policiais militares. Pessoal, entenda, quando eu falar policial militar, englobe aí também os bombeiros militares. Os direitos, vejam, os direitos e as prerrogativas são bem próximos. Os direitos são, como o próprio nome diz, é exatamente aquilo que você tem como direito dentro da corporação. Mas entenda que esse direito, ele é um direito que cabe, né? No caso seria cabível a todos. Cabível a todos, certo? Já as prerrogativas são direitos. As prerrogativas são direitos específicos de uma categoria. De uma categoria. Professor, não entendi a diferença entre direitos e prerrogativas. Veja, quando eu falo um direito, é um direito que é acessível a todos. Vou dar um exemplo. A nossa Constituição, ela traz o direito à liberdade. Perfeito? Ela traz o direito à liberdade. Esse direito à liberdade é cabível a todos, inclusive aos policiais militares. Tem lá direito à vida, direito à segurança, direito ao devido processo legal. Veja, todos esses direitos são cabíveis a todo mundo, independente de quem seja, juiz, policial, delegado, não importa. Por isso que são direitos. O nosso estatuto traz direitos que são nossos, mas se você prestar atenção, também são direitos de outras pessoas. Por exemplo, no nosso estatuto traz o direito à licença maternidade. Mas só quem tem licença maternidade é o policial militar? Não. A sociedade, as mulheres que fazem parte de outras categorias também tem esses direitos. Já as prerrogativas
são direitos específicos daquela categoria. Vou dar só um exemplo. Os juízes, eles têm uma prerrogativa chamada de vitaliciedade. Então, é uma prerrogativa. Só quem tem isso são os juízes e promotores. Entendeu? Os militares também têm algumas prerrogativas. São direitos específicos do policial militar. Que a gente vai ver exatamente nas nossas aulas. Ficou claro agora? Pau na máquina. Vamos embora. Olha só. Então, aqui continuando, eu tenho o quê? As atribuições da PEMAL. Veja, quando a gente fala em atribuições da PEMAL, é para que a PEMAL serve. Entenda que quando eu falo em atribuição da Polícia Militar de Alagoas, eu estou me referindo que ela é pautada em dois pilares, hierarquia e disciplina. E a Polícia Militar de Alagoas, junto com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, eles são subordinados ao governador do estado. E perceba um pequeno detalhe, que isso muda em alguns estatutos. A Polícia Militar de Alagoas, ela é subordinada tanto administrativamente como de maneira operacional ao governador do estado. Sabe por que eu estou dando essa observação? Porque é o seguinte, no Estatuto da Polícia Militar do Pará, isso muda. A Polícia Militar de lá, ela é subordinada de maneira administrativa ao governador do estado e de maneira operacional ao secretário de Segurança Pública. Sacou? Então perceba que isso pode ser uma maldade que a banca pode fazer com você. No nosso estatuto daqui de Alagoas, nós somos subordinados tanto administrativo como operacionalmente ao governador do estado. Perfeito? Vamos ver aqui a letra da lei. Olha lá. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, né, juntando CBMAL, sempre vou fazer essa referência, ela é Força Auxiliar de Reserva do Exército. Daqui a pouco eu falo sobre isso. É uma instituição permanente, ou seja, o que é uma instituição permanente? É uma instituição que ela foi criada por lei, possivelmente ela só vai ser extinta por lei. Por isso que atualmente ela é permanente. Organizada com base em quê? Na hierarquia e na disciplina. Professor, olha, é aqui que você falou aquilo? Exatamente. Ela é subordinada de maneira administrativa, tá vendo? E operacionalmente a quem? Ao governador do estado. E qual é a incumbência, qual é a atribuição da Polícia Militar? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Veja, quando a gente fala em polícia ostensiva, é aquela polícia que eu estou vendo. É por isso que todas as polícias ostensivas tem a questão da farda. Você sabe, quando você vê um policial fardado, você já vê que impõe uma certa autoridade. É por isso que é chamado polícia ostensiva. A polícia ostensiva, ela sempre está presente exatamente para coibir aqueles delinquentes de agir. Porque se eu tentar furtar uma bolsa de uma senhora que está passando na rua, se eu vir um policial militar, certamente eu não vou ingressar nessa empreitada criminosa. Entenderam? Então, essa é a grande sacada. Olha só, a Polícia Militar, para fins de defesa interna, ela se subordina a quem? Ao Exército Brasileiro. Muito cuidado para a banca não colocar forças armadas. Muito cuidado e terminar derrubando. Porque as forças armadas é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Muito cuidado com isso, para a banca não pegar você fazer uma pegadinha com você. Professor, como assim a Polícia Militar é para fins de defesa interna? Vejam, quando o Estatuto ele faz que a Polícia Militar ela é subordinada, é uma força de reserva do Exército, é o seguinte, caso o Brasil se envolva em uma guerra externa, quando o Exército for embora, quando a Marinha for, quando a Aeronáutica também for, quem vai fazer a segurança interna do nosso país serão as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Muita gente tem a ideia que seria assim, que se tivesse uma guerra, a polícia também ia para a guerra. Não. A atribuição da polícia, por isso que ela é chamada de reserva do Exército. Porque se por acaso o Exército, o Brasil entrar em uma guerra, quem vai fazer a proteção interna do nosso país vai ser a Polícia Militar.
Perfeito? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Quem são os policiais militares? Entenda, nós somos servidores públicos. Só que nós somos servidores públicos denominados militares. Nós somos uma categoria especial. É o que diz o artigo 3º. Olha só, os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional que está presente lá no artigo 144 da nossa Constituição Federal, né? E em decorrência de leis vigentes, por exemplo, o nosso estatuto, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino, constitui uma categoria especial de servidores públicos. Nós somos denominados militares, beleza? Agora, pessoal, vamos tratar da situação dos militares. Situação dos militares. Perceba, pessoal, quando o estatuto fala de situação dos militares, ele está se referindo qual é a posição que aquele militar se encontra dentro da caserna, dentro da corporação. Se ele é um militar da ativa, se ele é um militar da inatividade, se ele está na reserva, se ele é reformado. É isso que é a situação. E veja, eu tenho dois grandes grupos. Eu tenho os militares da ativa e os militares da inatividade. Acompanhe comigo. Olha só. Eu tenho aí os militares da ativa. Professor, quem são os militares da ativa? Veja, os militares da ativa são os militares de carreira. Por exemplo, eu sou um militar de carreira. Vocês, quando ingressarem, vocês ainda não serão militares de carreira. Vocês serão chamados de alunos do curso de formação. Do curso de formação. Mas perceba que vocês serão militares da ativa. Então, quando vocês se formarem no curso de formação, vocês serão militares de carreira. Mas também quem pode figurar nessa posição aqui? Nessa posição, quem pode configurar aqui, muito cuidado, que aqui eu tenho os militares da reserva. Os militares da reserva, eles também podem ser militares da ativa. Só que são os militares da reserva, vírgula, quando convocados. Convocados. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Já os militares da inatividade, eu tenho só dois. Eu tenho os da reserva remunerada, que eu chamo de RR, e eu tenho os reformados. Professor, esse daqui da reserva remunerada é o mesmo desse daqui? Sim, pessoal, mas entenda que esse daqui, eles foram convocados para retornar para a caserna. Então, eles ficam como se fossem soldados militares da ativa. Já esses daqui, eles ficam aguardando convocação. Convocação. Professor, me explique melhor isso, por favor? Olha só, entendam. Esses militares da reserva, quando você completa o seu tempo de efetivo serviço, você vai para a reserva remunerada. Você fica afastado da corporação, não tira serviço, é como se você tivesse aposentado. Mas pode acontecer que a caserna, a instituição, precise de você. Aqui em Alagoas tem um chamado Ronda no Bairro, que em Pernambuco também tem. Só que não é chamado de Ronda do Bairro, que são aqueles militares da reserva que são chamados para trabalhar novamente. E com isso eles recebem um valor a mais, uma gratificação, um salário a mais ou até mesmo algumas diárias a mais. Em Pernambuco se faz isso, aqui em Alagoas se faz isso. Então veja, esses militares que são da reserva remunerada, quando eles retornam para trabalhar nesses serviços, eles se tornam militares da ativa. Caso contrário, se eles estão só lá na reserva remunerada, aguardando uma convocação para participar de um desses programas, eles serão militares da inatividade. Perceberam a diferença? Então, olha que sacada legal. Os militares da reserva remunerada, eles figuram em duas situações. Eles podem ser militares da ativa e militares da inatividade.
Se eles forem convocados, da ativa. Se eles estiverem aguardando convocação, inativos. Show? Vamos embora. Vamos ler a letra da lei. É muito importante a leitura da letra da lei, certo? Olha lá. Olha aí. Os militares posicionam em uma das seguintes posições. Militares da ativa. Quem são? Militares de carreira. Militares de carreira. Olha aqui. Alunos do curso de formação em todos os níveis, né? Adaptação de oficiais, tal. Ô, professor, esses alunos do curso de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, isso aqui é o quê? São os militares que são do quadro de saúde. Aqui em Alagoas, em 2006, teve concurso para o quadro de saúde. Veja, eles são civis e vieram para só se adaptar para se tornar oficiais. Eles não fazem uma academia, eles fazem apenas um curso de adaptação, só para aprender a marchar, a continência, a hierarquia e a disciplina, perfeito? E aqui eu tenho os componentes da reserva remunerada quando convocados, sacaram? Quando convocados. Já os da inatividade são aqueles que foram transferidos para a reserva remunerada e continuam recebendo remuneração do Estado, só que ficam aguardando uma convocação, uma designação. E os reformados. Galera, a grande diferença desse reformado para os da reserva remunerada é que os reformados, eles não retornam mais. Não retornam mais para trabalhar na caserna. Salvo em uma das situações que a gente vai trabalhar, que caso ele tenha sido reformado por doença. Aí já é outra história. Perfeito? De boa. A gente vai ver tudo isso com calma. Vamos lá, dar continuidade aqui. Vamos ver agora os encargos, né? Veja, aqui eu tenho uma norma explicativa, certo? Depois vocês vão ter que fazer leitura, que é explicando o que são militares da carreira. Olha só. Militares da carreira, aqueles que oriundem do meio civil, concluam o curso de formação policial militar. Vocês futuramente. Lembre em vocês. Ou aqueles de adaptação de oficiais. Aí, quem são os temporários? Vocês, quando tiverem no curso de formação, serão militares temporários. Olha só, vocês vieram do meio civil, vocês serão matriculados depois do concurso público e vão frequentar um curso de formação. Ou, caso tenham um quadro específico, vão fazer o de adaptação de oficiais. Show? De boa? Agora sim. Vamos agora para os encargos da PEMAL. Os encargos, a gente sabe qual é o quê? Qual é a ideia? O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes da Polícia Militar. Quais são as atividades inerentes da Polícia Militar? Atividade de polícia ostensiva, a gente já viu isso, mas garantir o quê? A ordem pública, sacaram? Garantir a ordem pública. Essa é a atribuição da Polícia Militar. Só que também ela tem uma condição de força auxiliar e reserva do Exército. Muito cuidado com essa palavra para a Branca não colocar forças armadas. Aí, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica, no nosso estatuto, relacionados à preservação da ordem pública e do policiamento ostensivo. O artigo 4º só fez uma repetição lá do artigo 1º. Perdão, artigo 2º. Vamos lá. Professor, eu quero agora aprender como é que eu vou acessar a carreira de policial militar. Vejam, a carreira de policial militar é caracterizada pela atividade continuada, devotada às finalidades da corporação. Pessoal, vejam, o cargo de policial militar, de Corpo de Bombeiros Militar, ele é exclusivo para o Estatuto. Até 2019, nós militares, nós não podíamos acumular outra função, porque era dedicação exclusiva. Atualmente, nós podemos acumular cargos públicos. De que maneira, professor? Eu posso acumular cargos públicos, um cargo de policial militar com um de professor. Hoje eu posso. Estamos aqui em 2021, hoje eu posso. Eu posso acumular um cargo de policial militar com um técnico ou científico. E posso acumular o cargo de policial militar
com um cargo de saúde com profissões regulamentadas. Pessoal, entenda. Você, quando ingressar, se Deus quiser, quando você ingressar na Polícia Militar, a maioria dos quartéis, você vai ter 3 dias de folga, pessoal. Entenda, você vai ter 3 dias de folga. Você pode fazer um monte de coisa. Pessoal, durante a minha formação, esse tempo que eu estou no Corpo de Bombeiros, eu fiz 3 graduações. E estou me organizando para a 4ª. Eu sou formado em matemática, sou formado em química e sou formado em direito. Eu tenho as 3 graduações. Tudo isso eu fiz quando eu estava no Corpo de Bombeiros. Porque você vai passar 3 dias sem fazer nada? Peraí, deixa brincadeira. Vai procurar outra coisa. Exatamente para só não... Ah, professor, mas eu gosto... Sim, você gosta, mas você não pode ficar só vivendo. Você tem que também procurar outras... Fazer um curso, o curso dos seus sonhos. Porque entenda, você agora vai ter dinheiro, você faz uma medicina, faz uma engenharia, faça o que você quiser. Ocupe a sua mente. Isso é muito importante para a saúde mental do militar, viu? Siga a dica do tio aqui. Siga a dica do tio. Eu sou antigão já. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Que apesar do estatuto dizer que é exclusivo, atualmente não é mais. Show? Vamos embora. Olha só. A carreira de policial militar é privativa, tá vendo? Ó? Privativa de policial da ativa. Bem tranquilo, né? Privativa de policial, até rima, né? Privativa de policial da ativa. Veja, é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial de policial militar. Muito cuidado aqui, muito cuidado aqui. Por quê, professor? Vejam, o nosso estatuto, ele diz que o cargo de oficial da Polícia Militar é exclusivo, né? Ele é privativo de brasileiro nato. Veja, os estatutos das polícias militares, eles foram cópias do Estatuto das Forças Armadas, de preferência do Exército. Você pegar o Estatuto do Exército, é bem parecido com o nosso. Muitas coisas são idênticas. A nossa Constituição, lá no artigo 12, parágrafo 3º, ele diz que o cargo de oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato. Então, quando pegaram o Estatuto do Exército, só fizeram copiar e esqueceram desse detalhe de fazer essa modificação. Então, se sua banca falar assim, de acordo com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, o cargo de oficial da Polícia Militar de Alagoas é privativo de brasileiro nato. Show de bola. Agora entenda, de acordo com a nossa Constituição fica errado, porque a Constituição ela diz que é privativo de brasileiro nato o cargo de oficial de quem? Das Forças Armadas. Se por acaso na Constituição tivesse dizendo assim, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, aí estava ok. Entenderam? Entenderam a lógica? Então, muito cuidado com isso. Aí você pode dizer, professor, se um militar, se uma pessoa estrangeira, por exemplo, um brasileiro naturalizado, quiser ser oficial, o que é que ele vai ter que fazer? Veja, certamente ele vai ter que fazer o concurso, vão negar, porque ele é brasileiro naturalizado, e ele vai ter que procurar a justiça. Aí lá na justiça é que ele vai ter que se virar. Lá na justiça é que ele vai ter que se virar. Aí quando chegar nos tribunais, vão decidir se foi recepcionado pela Constituição, se esse parágrafo 2º do artigo 5º é inconstitucional. Não sei o que pode acontecer. Até hoje nunca teve uma provocação nesse sentido. Mas grave o seguinte, a banca ela vai ser bem específica. Ela vai ter que dizer qual é a base que ela está se referindo. Depois, quando a gente for responder as questões, eu vou mostrar para vocês isso. Perfeito? Então, vejam só, muito cuidado aqui. É privativo de brasileiro nato. Ok? Vejam. Então, eu quero que vocês agora já cliquem no segundo bloco. Já clique diretamente no segundo bloco, nós vamos ver o quê? A conceituação. Beleza? Então, daqui a pouco retornamos. Valeu, galera!